Te convido a abrir a palavra do Senhor em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 1 diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. A aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do céu conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. É assim que diz a versão da NVI. Feche seus olhos mais uma vez. Grandioso Deus e Pai, assim como o Senhor já falou ao nosso coração e como foi orado e pedido aqui pelo Teu servo, nós, mais uma vez, confirmamos esse pedido, essa palavra e pedimos, ó Pai, que a Tua palavra venha falar profundamente ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Existem muitas coisas que marcam a nossa vida. E no que diz respeito ao tempo, às vezes um perfume, às vezes uma música, nos faz recordar de algum momento que a gente viveu. Tem alguns perfumes que, quando eu sinto o cheiro, eu lembro da época do meu namoro com a Anne. Poxa, olha só, a Anne usava esse perfume. Na época tal, eu não lembro o dia, a data, o mês, nem o ano necessariamente. Lembro que a gente começou a namorar, tal, namoramos 2 anos, um de namoro, um de noivado, mas eu não vou saber ao certo quando, mas aquele perfume me lembra esse momento. Existem hinos, né, que a gente ouve, poxa, Oficina G3, Humanos. Eita, quem é um pouco mais não é tão antigo, mas é um pouco mais das antigas, vai lembrar. Aí, se a gente for falar de hinos ainda de outras épocas, aí outros irmãos aqui poderão lembrar. Mas são marcos que não estão necessariamente ligados a uma data, mas estão ligados a uma época, estão ligados a um momento da nossa vida. São marcos, são coisas que estão guardadas em nós. Um filme, poxa, esse filme me faz lembrar tal momento da minha vida. Agora, existem marcos que de fato estão relacionados à data, a tempo, a ano. Por exemplo, um marco do 2009 para mim é um marco. Foi o ano em que eu ingressei no seminário. Então, não existe algum acontecimento que marca, mas 2009 foi o ano que eu ingressei no seminário. Eu até esqueci esses dias, o dia da minha ordenação. Estava fazendo 5 anos de ordenado. O João disse que colocou lá: parabéns, mano, 5 anos da sua ordenação e tal. Acho que foi o Facebook que lembrou. Aí todo mundo coloca, mas nem eu tinha lembrado. Eu falei: meu Deus, é mesmo, é a data da minha ordenação. Não ficou tão marcado na minha vida quanto o dia, o ano, o momento em que eu ingressei no seminário. Foi um marco na minha vida. E todos nós temos momentos assim. Existem coisas que são marcos na sua vida, um perfume, uma música, um filme ou outras situações, mas existem aqueles marcos fixos. Foi no ano tal, é na data tal. Os homens se apenam um pouco com as mulheres nisso, né? Porque as mulheres, elas marcam data mesmo, elas marcam anos, elas marcam horas, elas gravam o momento, a roupa em que você estava no momento que você a pediu em namoro ou a pediu em casamento. Aí você: poxa, eu lembro mal da música, eu lembro mal do filme. Ah, não tem aqueles casais que falam: esse filme é o nosso filme, essa música é a nossa música. Então as mulheres têm todos esses marcos de música, de cheiro, de tempo, e elas marcam o tempo. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Existem marcos temporais. Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre marcos temporais. Nós estamos em uma virada de ano, 2019 para 2020.
a vida de Isaías mudou radicalmente em um ano específico. Qual é o ano que ele apresenta aqui no capítulo 6, no versículo 1? No ano em que morreu o rei Uzias. Esse dia ficou marcado na vida de Isaías. Foi o dia que Isaías recebeu o seu chamado. Foi o dia em que Deus falou a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas antes disso, Isaías tremeu. Ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado em um alto e sublime trono. A orla das suas vestes enchia o templo. Ele via serafins que voavam, eles tinham 6 asas, com 2 cada um cobriam o rosto, com as outras 2 cada um cobria os seus pés, e com as outras 2 eles voavam. E eles clamavam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías tem essa visão, preste bem atenção nisso, quando Isaías tem essa visão, os anjos clamando, glorificando ao Senhor, declarando a santidade de Deus, um terremoto começa a acontecer, e ele grita, e esse grito é um grito de pavor: ai de mim. Ele fala: já era para mim. Num linguajar bem nortista, ou talvez paraense ou amapaense, não sei. Talvez Isaías estava dizendo: vou levar o farelo, é agora. Vou morrer. Era a visão. Se a gente tiver uma ideia, quando ele fala ai de mim, é um ai de juízo. Estou perdido, eu vi o Senhor. Quem é que consegue ver Deus e permanecer vivo? E então o Senhor ordena que um dos serafins vá, pegue uma brasa com uma tenaz, purifique os lábios de Isaías. E o Senhor então faz um convite. É como se fosse assim, né? Uma indireta, bem direta. Deus estava se revelando a Isaías. Ele pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías deve ter olhado para o lado, olhado para o outro. Deve ser comigo esse negócio. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe por que esse dia ficou marcado na vida de Isaías? Foi o ano do seu chamado. Foi o ano em que o Senhor se revelou a ele. Foi o ano em que ele viu o Senhor. Claro que o Senhor sempre fala com o profeta, mas aquele momento ficou marcado na vida dele. E existe todo um contexto. E eu imagino que isso tenha sido algo muito forte também na vida de Isaías, pelo momento. O que significa o ano em que morreu o rei Uzias? Uzias foi um rei que governou em Jerusalém, ali em Judá, por 55 anos. O povo teve conquistas na área da construção, na área agrícola, na área militar. Uzias foi um grande rei, mas no final da sua vida ele pecou, queria fazer o serviço do sacerdote. E aí ele foi acometido por lepra. Enquanto ele estava de quarentena por conta da lepra, seu filho Jotão administrava o palácio. Mas alguns anos depois, Uzias morreu. E eu fico imaginando um rei, 55 anos, governando uma nação. Quando ele morre, o seu filho, pouco experiente, vai assumir o trono daquela nação. Eu imagino que não só Isaías, mas todo o povo talvez estivesse um pouco preocupado. Poxa, foram 55 anos em que nós tivemos Uzias governando essa nação com tanto sucesso, né, com tanto prestígio, com tanto crescimento. Agora um jovem vai assumir o trono. Eu fico imaginando a preocupação não só do povo, mas de Isaías nesse momento. Como ficará o trono de Israel? E o Senhor então se revela a Isaías. E a visão de Isaías é Deus em um alto e sublime trono. O que Deus estava dizendo para Isaías é: o trono de Israel não está vazio, e muito menos ocupado por alguém inexperiente. Eu, o Senhor dos exércitos, o rei de Israel, não governo apenas aqui, mas eu sou o rei de toda a terra. O Senhor estava dizendo a Isaías: eu governo soberanamente todas as coisas,
e eu governo com justiça. Uzias havia morrido por causa de uma lepra, por pecar contra Deus. Deus estava dizendo para Isaías: eu sei o que eu faço. Deus estava dizendo para Isaías: tranquilize seu coração, porque agora tem uma missão para você. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe, meus queridos, marcos temporais. Diante dessa introdução e diante dessa observação do que aconteceu com Isaías, eu gostaria de fazer pelo menos duas considerações. E a primeira consideração que eu faço é uma reflexão. Um ano de estabilidade pode se tornar o ano de grande marco na sua vida. Um ano de estabilidade pode se tornar um grande marco na sua vida. Um ano que venha fazer uma grande diferença. Porque no ano em que o rei Uzias morreu, no ano talvez de instabilidade política, no ano de muitas perguntas e muitos questionamentos, foi o ano em que Isaías viu o Senhor. Foi o ano em que Isaías pôde ter um vislumbre da glória de Deus e um entendimento muito maior de quem Ele é. Sabe, talvez 2019 para você tenha sido muito difícil. Talvez 2019 tenha sido um ano de perdas. Talvez 2019 tenha sido um ano em que as coisas não fluíram muito bem. Talvez você perdeu o seu emprego. Poxa. Talvez as coisas não andaram muito bem na sua família. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, em 2019 mesmo, ainda nós estamos, ainda pelo menos por meia hora, você teve a oportunidade de fazer desse ano. Alguns fizeram, outros talvez podem estar pensando agora: poxa, perdi essa oportunidade, mas isso vai acontecer em 2020. De fazer com que 2019 fosse o ano da grande mudança. Perdi o emprego. Poxa, mas foi a oportunidade que se abriu para que eu abrisse meu próprio negócio. 2019 foi um ano em que eu passei por lutas terríveis, problemas que eu nunca imaginei que eu pudesse passar, mas foi um ano em que eu mais dependi de Deus. Foi o ano que mais ouvi Deus falar comigo, porque foi o ano que eu mais orei, porque foi o ano que eu mais busquei ao Senhor. Foi na dificuldade, foi na luta, foi na prova que eu me aproximei de Deus, e eu nunca pude sentir algo tão forte, nunca pude ter uma intimidade tão grande com Deus como em 2019, porque também foi um ano de estabilidade, porque também foi um ano de dificuldade, porque também foi um ano de sofrimento. Hoje nós tivemos aqui um número bem maior do que no ano passado, de pessoas que concluíram a leitura da Bíblia. Não foi fácil não, foi bem difícil. As dificuldades, as lutas que foram enfrentadas. Sabe, o ano de instabilidade, um ano de dificuldade, pode ser um ano de um grande marco na sua vida. Eu não sei o que você enfrentou, talvez você esteja refletindo nesse momento: poxa, 2019 de fato foi diferenciado para mim. Passei por muitas lutas, passei por isso, aconteceu aquilo outro, mas foi isso que me motivou, isso foi o gatilho que me aproximou de Deus. Essa foi a situação que me motivou a ousar um pouco mais, a agir com fé, a depender de Deus, seja na área familiar, seja na área financeira, seja na área acadêmica. E você talvez esteja pensando: poxa, mas 2019 foi bem calmo, também foi tranquilo, não passei por nada disso. Se prepare para 2020. Sabe, eu não quero, a gente, né, no culto da virada, a gente traz palavras de otimismo, palavras de ânimo. Só que Deus, Ele não está muito preocupado em só dar palavras doces, não. Então eu quero te dizer que talvez 2020 possa ser um ano difícil, possa ser o ano em que morreu o rei Uzias. Talvez não tenha sido 2019, mas pode ser 2020. Mas se 2020 for o ano em que o rei Uzias vai morrer na sua vida, talvez também possa ser o dia em que você vai falar como Isaías: eu vi o Senhor. Talvez possa ser o ano em que você vai dizer: eu vi o Senhor. Eu pude ter uma intimidade com Deus sobrenatural. Eu pude receber o meu chamado. E essa é a segunda consideração que eu faço, que na realidade é um questionamento. É uma pergunta que eu faço a você. Não vou demorar muito, a programação ainda é extensa. Que marco terá a sua vida em 2020? Que marco terá a sua vida em 2020? Estamos falando aqui de marcos temporais. Talvez na sua memória 2019 vai ser algo: poxa, 2019 foi marcado por isso na minha vida. 2019 está gravado, está marcado. Talvez para outro 2019 nem... O que foi 2019 para você? Rapaz, não sei. Talvez você vá lembrar, sentir um cheiro, um perfume, uma música, alguma coisa, que
tenha feito uma diferença para você em 2019, mas você nem sabe que foi 2019. Não sei, foi uma época da minha vida. Mas para outros aqui, 2019 tem um marco. Foi um ano em que eu vi o Senhor. Foi o ano em que o Alaf leu a Bíblia todinha. Eita, glória. Foi a primeira vez na vida. O Rafa já tinha lido outra vez ou foi a primeira também? Primeira também. Quem foi que leu a Bíblia toda esse ano que foi a primeira vez? Levante sua mão aí. Foi a primeira vez. Olha aqui. Rafa, foi irmão Kleber, irmã Cleia. Teve mais alguém que foi a primeira? Irmão João lá. Oh, glória. Irmão Levi. Terminou de ler a Bíblia toda. Olha que benção. 2019 está marcado. Guarde, está lá. Qual foi o marco da sua vida em 2019? Foi o ano em que eu concluí a leitura da Bíblia toda, pela primeira vez. Em um ano. Eita glória. E é pela primeira vez, porque vai vir outras. Em nome de Jesus. Mas qual é o marco que você quer para 2020? Agora, é claro que você não pode prever as dificuldades. Você não imagina o que pode acontecer na sua vida de dificuldade que vai ser o gatilho para que as coisas possam mudar para você. Você já ouviu aquela história de que são as dificuldades, são os problemas, são as lutas que nos impulsionam? Estava vendo o pastor Josué Gonçalves falando algo que eu achei interessante. Ele dizendo, você não vê na Bíblia o que a alegria produz. Até que, ele falou, na realidade não produz nada. E eu discordo porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria produz força. Mas o que a tristeza produz, meu amigo? Quando você vai para a Bíblia para você ver o que as dificuldades, o que as lutas, o que os problemas, o que a tristeza gera em você, gera maturidade. Só aí. Mas gera uma maturidade tão grande. Eu estou com 29 anos, pastoreando essa igreja, cuidando dessas ovelhas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Problemas não são poucos, não. Desde quando eu entrei no seminário. Eu entrei no seminário com 18 anos de idade. Eu entrei no seminário, já falei aqui para os irmãos. Você que é convidado, que talvez não tenha ouvido isso ainda. Qual era o meu sonho quando eu entrei no seminário com 18 anos? Eu só sabia de uma coisa, eu tinha um chamado. E que Deus queria me usar, eu não sabia de mais nada. Tinha lido a Bíblia toda uma vez, porque o seminário disse que tinha que ler, então eu tinha lido a Bíblia toda uma vez. Uma vez, com 18 anos eu tinha lido a Bíblia toda uma vez. Mas glória a Deus, eu estava cumprindo o que o seminário tinha pedido. Entrei no seminário. Quando o pessoal falava sobre sonhos e tal, projetos, eu falava assim, o meu sonho é ter um Corolla. Isso há 11 anos atrás. O meu sonho de vida era ter um Corolla. Aí um colega meu que já estava no terceiro ano, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu acho que tu está no lugar errado então. Vai fazer uma faculdade, tu vem para o seminário querendo um Corolla. Só que eles tinham paciência comigo, né? Eu falei, mas qual o problema então, Corolla? É pecado? Teu Corolla? Não é pecado. Isso era um colega meu, Oswaldo, ele me assumiu como filho lá, ele disse que era meu pai logo nos primeiros momentos, né? Ora, Oswaldo, gente boa demais. Ele falou, não é que é pecado ter um Corolla, é que é muito pequena essa visão. Eu falei, é pequena? O Corolla é pequeno? É porque a gente tem que ter visão no reino. A gente tem que ter visão de eternidade, visão de Deus, visão espiritual, não é visão material. Eu falando, meu Deus, mesmo, né? E aí a gente começava a questionar algumas músicas, ele falava assim, aí começou a falar, tudo quanto era música que eu gostava, que defendia a teologia da prosperidade, que só olhava aquilo que era financeiro, que só olhava aquilo que era material. Eu gostava demais. Talvez você vai falar, poxa pastor, mas qual o problema com essa música? Ela tem um probleminha embutido nela. É que ela é teologia da prosperidade do começo ao fim. É aquela assim, por todo lado, sou abençoado. Já estou essa? Por onde eu for a tua benção, me segue. Rapaz, não fala, não. Tem até um pedaço no DVD que fala assim, ó, pisa na pobreza, na miséria e declara, sou mais que vencedor. Quer dizer que uma pessoa, se ela for pobre, ela não é vencedora. Porque a pessoa só é vencedora se ela tiver dinheiro na conta. Eles começaram a questionar essa música quando eu tinha 18 anos. Eu falei, vocês estão pegando pesado, eu vou me embora daqui. Papai, o que foi, meu filho? Eu não quero mais ficar aqui, não. Por quê? Tem pessoal que fala aqui de calvinismo, que a gente não tem livre-arbítrio, aqui, um bocado de coisa pesada aqui. Eu acho que eu vou voltar, porque senão vai dar errado. Não, meu filho, fica aí, isso vai ser para o seu crescimento, porque você vai escutar tudo e você vai poder peneirar o que é bom. Se o Senhor diz, mas eu vou lhe dizer, é perigoso. É perigoso ficar aqui.
Mas foi um momento de crescimento, foi um momento de amadurecimento. Teve um momento que eu cheguei no seminário, que eu olhei para as estrelas no céu, eu estava sozinho. Foi a primeira vez que eu fui sozinho para um lugar sem família, sem parentes, sem aderentes, sem ninguém. Eu nunca tinha dormido fora de casa. Tinha dormido na casa da minha avó. Mas foi a primeira vez que eu saí de casa mesmo para dormir, longe, na Paraíba. Se desse uma febre, uma gripe, não tinha ninguém para me socorrer, a não ser os meus colegas que eu estava conhecendo naquele momento. Mas foram situações, porque na hora que eu olhei para as estrelas do céu, eu senti Deus falando, segura. Vê um mau contato no som aí, veja. Talvez esteja no cabo, próprio cabo lá, né? Rapaz, eu olhei para as estrelas assim do céu. É porque vem promessa aí, tá vendo? Por isso que... Aí Deus falou. Aí eu olhei para as estrelas do céu. Eu senti Deus falando bem assim comigo. Ficou estranho agora. Eu senti bem assim Deus falando comigo. Já vou terminar. Tá vendo as estrelas no céu? Aí eu pensei assim, Deus vai fazer a promessa para mim, igual ele fez de Abraão. Vai. Foi sério, eu creio que foi Deus mesmo que falou comigo. Eu olhei para o céu muito estrelado. Tá vendo as estrelas no céu? Aí logo na sequência, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu falei, mas será que era essa a promessa que estava ligada às estrelas? O que Deus falou comigo naquela noite foi, a minha graça te basta. Esteja aí. Eu falei, glória a Deus. Pensei que ia vir assim, a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu e tal. Pode até ser, mas não foi o que ele me falou naquele dia. O que ele me falou naquele dia foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, a partir dali, a gente ingressa no ministério. Eu já falei aqui para os irmãos uma vez, primeira vez que eu assumi uma igreja, congregação lá de Medicilândia. Saí do seminário, voltei, fiquei 1 ano com meu pai. Fui para Medicilândia. Quando cheguei em Medicilândia, inverno, deu infiltração numa fachadazinha da igreja assim, só uma fachadazinha, pá, tinha um telhadinho na frente da porta de entrada. Deu infiltração, caiu o reboco da lajezinha da frente. Caiu o reboco. Aí eu acordei, eu acho que eu devia ter talvez uns 5 ou 6 dias lá, primeira vez sozinho, assumindo um campo. O reboco tinha caído. Eu falei, o que o pastor tem que fazer numa situação dessa? Liguei pro meu papai. Papai? Oi, meu filho. O reboco aqui da frente caiu. O que eu faço? Ele falou, não tem um pedreiro, fulano de tal, irmão? Sim, chame ele, faça o orçamento, veja quanto ele cobra para rebocar de novo e cobrir a telha lá onde está dando a infiltração. Falei, é verdade, né? Poxa, muito obrigado, papai. Assim irei fazer. Liguei para o pedreiro, deu tudo certo e resolveu. De lá para cá, desse reboco que caiu, passaram-se, eu tinha 23 anos, hoje estou com 29, passaram-se aproximadamente 6 anos. Se eu fosse escolher os problemas que Deus iria colocar na minha vida, eu preferia ter ficado só com esse. Senhor, deixa eu ficar resolvendo só o problema do reboco, tá bom, já aprendi, é suficiente. Mas o Senhor tem me colocado tanta coisa para resolver, tantas e tantas situações que me tiram sono à noite, que me deixam preocupado, fazem o meu cabelo, eu ainda não, mas vai embranquecer mais rápido. Mas só que ele está gerando uma coisa, sabe o quê? Maturidade, crescimento. E eu sei que o Senhor tem coisas maiores para mim, mas como Ele vai me elevar se eu não for treinado em pequenas coisas? Coisas pequenas essas que talvez a gente pense, eu preferiria não passar, eu preferiria não enfrentar, preferiria pular essa etapa. Mas aí nós jamais poderemos ser usados da maneira como o Senhor quer nos usar. Então 2020 pode ser um ano de dificuldade para você. Eu não quero aqui iludir. Vai ser só bênção, vai ser só vitória, vai ser só alegria. Olha, tá virando, é daqui a pouco. Comece agora, abrace a sua vitória, porque talvez antes da vitória você esteja abraçando muitas lutas, muitas dificuldades. Mas pense numa coisa, 2020 pode ser o ano da morte do rei Uzias, de instabilidade, de dificuldade, de luta, de problemas. Mas se for esse ano, que seja também o ano em que eu possa dizer, como Isaías, é o ano que eu vi o Senhor. Foi o ano que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Não estou nem colocando coisas materiais aqui. Talvez você esteja pensando, poxa, pastor, dá uma palavra para minha empresa. Poxa, pastor, dá uma palavra para minha família. Dá uma palavra para minha saúde. Estou aqui doente, negócio. Não vou dar uma palavra dessa para você. Eu quero que 2020 seja um ano em que você veja o Senhor. Que 2020 seja um ano, um marco na sua vida que você fala assim, eu nunca me aproximei tanto de Deus como em 2020.
2019 já foi bênção, foi extraordinário, foi maravilhoso. Mas 2020, meu amigo, foi um espetáculo. Foi o ano em que Deus assim me sacudiu, me balançou. Foi o ano que eu recebi o meu chamado. Na realidade não, foi o ano que eu entendi, porque um chamado a gente já tem. Você sabe que você é missionário. Talvez você receba um chamado para uma tribo indígena, para algum outro lugar, mas um chamado você tem. Creia nisso. Receba. Nem que seja para sua vizinhança, para os seus familiares, você tem um chamado. Você é um missionário. E a gente já sabe disso. Mas que 2020 seja um marco na sua vida. Que 2020 seja um ano em que você possa dizer assim: eu vi o Senhor. Aí eu vou te dizer só uma coisa: empresa, saúde, crescimento na família e tal, tudo isso é acréscimo. Aí, esse fazer menção ao que nós temos falado, visão no reino. Busquem, pois, o reino de Deus, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. O que ele está dizendo? Que todo o resto é acréscimo. Está falando de riquezas, pastor? Não, ele está falando de comer, beber e vestir. Não andem ansiosos quanto ao comer, não andem ansiosos quanto ao beber, não andem ansiosos quanto ao que vocês irão vestir. Aí ele cita o exemplo dos pássaros, das flores, e ele conclui dizendo: busquem, pois, o reino de Deus. E essas coisas, que coisas? O básico que você precisa para sobreviver vai ser um acréscimo na sua vida. Não tem esse trabalho que você mata e morre por ele? Tem. Esse trabalho que você fala assim: ai Deus, não tira ele de mim não, porque senão eu não sei o que vai ser da minha família. Esse trabalho aí, isso é acréscimo. Isso é acréscimo. Talvez uma empresa que você tenha ou que almeje, isso aí é acréscimo. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Que 2020 não seja um ano que você se matou de trabalhar. Que 2020 não seja um ano que você se... Não, que 2020 seja um ano, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe o resto? Essa empresa que você pensa assim, sabe? Tudo isso aí vai ser acréscimo. E eu tenho falado isso aqui para os irmãos. Você vai olhar para a sua empresa em 2020, para o seu trabalho, para a sua família e vai falar: nossa, cresceu, eu nem percebi. Cresceu e glória a Deus por isso. Por quê? Porque minha visão está no reino. Porque os meus olhos estão na eternidade. Porque eu estou preocupado em ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. E todo o resto é acréscimo.